das nossas existências anteriores. E aí é um outro ponto muito falado no meio espírita, em várias situações de estudos, do esquecimento. Eu reencarno, mas eu esqueci tudo. Eu não lembro o que aconteceu, eu não lembro como foi, eu não lembro o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que foi feito. E aí aqui eles falam também, na questão 394, que no esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, os espíritos que vivem lá, eles já não têm esse pesadelo de não recordar. Por quê? Porque se eles recordarem do passado, se eles lembrarem das suas existências, aquilo não vai ser um peso, não vai atrapalhar a evolução deles. Mas para nós, a lembrança de tudo que a gente viveu, dos sofrimentos que a gente passou, das dificuldades que a gente viveu, muitas vezes vai ser prejudicial. E a gente não precisa ir longe para isso. Porque quantas experiências às vezes a gente tem nessa existência, às vezes experiências traumáticas, discussões, desentendimentos com algumas pessoas, e aquilo fica martelando dentro de nós por muito tempo. Às vezes a gente passa uma existência inteira carregando um peso de uma mágoa, de um desentendimento, de uma falta de compreensão de alguma coisa, e isso nos prejudica. Isso faz com que a gente leve sentimentos que não são positivos e não são bons para a gente. Então imagina a gente reencarnar com muitas necessidades de melhoria, de transformar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e ainda ter ali, brilhando na nossa mente, o que nós fizemos e o que foi feito para a gente. Com certeza, a gente ainda não está no grau de saber. Claro, no mundo atual que a gente tem, existem pessoas que têm essa recordação. Existem pessoas que têm a permissão da espiritualidade de lembrar, do que foi vivido, as suas ligações, os seus problemas ou as suas vitórias em outras reencarnações. Mas isso não é uma coisa abrangente. Por quê? Porque Deus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, Ele vai deixando com que a gente vá desbravando a nossa própria trajetória, a estrada que a gente tem para percorrer, de uma forma sem essa bagagem pesada. Porque se hoje, como foi dito, é o nosso auge da evolução, se a gente ficar preso no que aconteceu lá atrás, talvez a gente perca a oportunidade de renovar o nosso convívio com pessoas, olhar para aquela pessoa sem o peso de uma mágoa, de uma dor, de uma raiva, muitas vezes, de viver aquele momento como se fosse limpo, como se não existisse nada que manchasse a convivência naquele momento. Ou até mesmo o peso do que nós podemos ter feito, e às vezes olhar e falar assim, nossa, mas eu fiz isso, e hoje você olha e fala, eu não teria coragem de fazer, mas ontem você teve. E aí às vezes você fica se culpando, se martirizando, destruindo as possibilidades, as capacidades que a gente tem de crescer e de se renovar. Então o esquecimento do passado, ele é muito importante por causa disso mesmo. Aí uma outra situação que também é muito presente, vocês vão ver que eu peguei questões de temas que é do nosso cotidiano, que é sempre falado na casa espírita, para a gente poder renovar, vamos dizer assim, todos esses sentimentos. Um outro tema foi a prece. Vocês percebem, a gente vai iniciar a nossa atividade aqui na casa, a gente faz uma prece, no final a gente faz uma prece. Quantas vezes a gente fala da prece? Quantas vezes a gente orienta sobre a prece? Quantas vezes a gente está conversando com alguém e a gente fala, você já fez uma prece? Então, na questão 660, o Livro dos Espíritos aborda a questão da prece. E essa questão pergunta assim, a prece torna melhor o homem? E a resposta é sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assistir, e este é um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade.
Então a gente vai falar assim, nossa, mas por que tanta prece? Né? E é prece para levantar, prece. Por quê? Porque a prece realmente feita com fé, com sinceridade, com confiança, ela modifica as vibrações que nós temos. Ela modifica o ambiente, ela modifica o nosso íntimo, ela modifica os nossos pensamentos, ela nos cria uma ligação com a espiritualidade superior, ela nos traz espíritos, né, benfeitores, amigos, com a disposição de nos oferecer tanto fluidos que nos ajudem, nos fortaleçam, quanto ideias, quanto sentimentos melhores para que a gente realmente tenha condição de vivenciar as dificuldades que está sendo apresentada na nossa trajetória. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas vai adiantar só ficar orando? Não é só para ficar orando, não é só para ficar ali falando, pedindo, agradecendo. É necessário a prece como aquele momento de você se interiorizar, se acalmar, deixar passar um pouco, né, às vezes o reboliço que está ali na nossa existência, para entrar em contato com Deus, para você colocar esse seu pensamento em equilíbrio e receber, tanto da espiritualidade quanto de Deus, o cuidado que você é merecedor e que você está buscando. Então a prece é algo que realmente renova. E é muito interessante, porque independente da religião, né, que a gente tenha, a prece é presente, de rezar, de orar, enfim, ela é presente de uma forma muito geral. Só que às vezes a gente não utiliza ela como deveria. Existe umas coisas assim que nem sempre, por exemplo, eu estou falando da prece, isso significa que eu utilizo esse meio da prece todos os momentos que eu deveria ou que eu poderia? Com certeza não, né? Sei do que eu estou falando aqui, reconheço isso, mas nem sempre eu consigo fazer uma prece da forma que eu poderia fazer ou da forma que eu deveria. Mas eu sei, então o que eu preciso fazer? Me colocar no cuidado de que quando eu não estiver usando essa ferramenta e eu estiver necessitando de um equilíbrio, de um cuidado, de eu tentar colocar ela no meu dia a dia, de eu tentar fazer essa ligação o quanto antes com os espíritos que nos rodeiam, que nos ajudam, que estão ali dispostos a servir e a amparar aqueles que estão com sinceridade. Então, às vezes você está conversando com alguém e aí aquela pessoa está com aquele problema, aquela dificuldade, e você não sabe o que falar. Você não tem, na verdade, às vezes o que falar, porque às vezes a pessoa está passando por um problema que você não tem experiência naquilo. Você não sabe o que ela está sentindo, você não sabe a bagagem que ela carrega, e aí você fica meio ali, o que eu vou dizer? E às vezes, dependendo do que você usar como uma palavra, você pode prejudicar a pessoa, ela pode ficar pior. Então, orientar na questão da prece é muito melhor, porque ela, com ela mesma, se elevando, buscando, abrindo o seu coração para que realmente ela seja escutada por aqueles que poderão lhe ajudar e que poderão orientar ela da melhor forma. A prece não vai tirar as dificuldades da nossa existência, a prece não vai transformar magicamente, né, os nossos problemas, as nossas dores, mas como diz aqui, é um socorro que vem para nos assistir e para nos trazer força, nos trazer esclarecimento, nos trazer fluidos benéficos que com certeza vão nos ajudar nesse trabalho, nessa evolução. E aí, para finalizar, é uma questão falando sobre a igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz que brilha para todos. Essa é uma verdade muito maior do que pensam. Então todos os homens estão submetidos às mesmas leis. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Ou seja,
independente de quem seja, independente de quem faça, independente de que grau esteja, em qualquer ordem da vida, todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos criados da mesma forma, todos nós temos as mesmas oportunidades, todos nós estamos caminhando para chegar na mesma condição de seres perfeitos, de seres transformados através do próprio trabalho, através da própria transformação íntima. Então, todos nós perante Deus somos iguais. Aí, às vezes, a gente vai olhar algumas situações e a gente não vai aceitar isso. A gente não vai aceitar isso, talvez neste momento da nossa trajetória, pelas fragilidades que nós carregamos e pela limitação que ainda a gente tem de só visualizar e sentir aquilo que está presente no momento. Mas quando a gente tiver uma elevação maior, uma superioridade moral maior do que a gente tem hoje, com certeza vai ser muito mais fácil, independente do que nós façamos ou o outro faça, de ter esse olhar mais amplo de que é um espírito em evolução assim como eu. E se eu não estou fazendo o que ele fez, ou eu já fiz, ou eu posso ainda fazer, e todos nós um dia vamos chegar à perfeição. Tem uma música espírita que fala, né? Um dia todos nós seremos anjos. E a gente sabe, né, na questão da palavra anjo, é uma forma poética aí de se dizer na música, mas ou seja, um dia todos nós seremos espíritos perfeitos, todos nós chegaremos à perfeição. Então não importa hoje, né, o que a gente está fazendo, não importa no sentido assim, independente do que eu fiz lá atrás, eu esteja fazendo hoje, ou eu venha fazer, eu vou, né, ter que me ressarcir, me reequilibrar com as leis divinas, mas no final, independente do tempo que esse final vai ser, eu estarei como um espírito perfeito. Eu e todos, de uma forma geral, todos passarão por isso. Então, foi um apanhado, né, de todas essas questões que eu coloquei para eu poder comentar com vocês de um pouquinho do que existe aqui. E espero que vocês tenham o cuidado de buscar, né, não somente no Livro dos Espíritos, mas em toda a codificação, em todas as outras obras que a doutrina espírita nos oferece, de realmente buscar temas, buscar as questões, buscar palavras que vos ajudem. Porque assim, eu coloquei isso aqui, com certeza essas questões são importantes para mim nesse momento. Então, por isso que eu trouxe elas para compartilhar com vocês. Se caso elas não tiveram um toque no coração de vocês, eu tenho certeza que se vocês buscarem aqui, vocês vão encontrar, assim como eu, tantas outras questões que vão tocar no coração de vocês, que vocês vão sentir, que vocês vão querer ler mais, que vocês vão buscar, e isso vai ajudá-los a se preparar melhor para o dia a dia, para as aflições, para as alegrias e para todo o aprendizado que a gente tem para percorrer. Agradeço a oportunidade e que a gente possa finalizar mais tarde a nossa noite com muita gratidão pela bênção de estarmos aqui e pela oportunidade que Deus nos dá do aprendizado constante. Obrigada.